SQL Injection é provavelmente o tipo de vulnerabilidade mais conhecido de todos e ele é extremamente simples de entender, extremamente simples de resolver. Vamos olhar como é que funciona e vamos olhar duas maneiras de totalmente resolver a SQL Injection. Aqui a gente tem um form que eu criei, a gente poderia imaginar que isso daqui está na web, que pede para o usuário inserir os dados dele, e isso daqui vai eventualmente chegar na nossa base de dados. Então eu posso colocar aqui meu nome é Augusto, meu e-mail tanto faz, e aqui na minha mensagem eu vou colocar oi, tudo bem, drop table users. Se eu não fizer absolutamente nada para sanitizar esse input aqui, a gente pode ter um problema. Vamos imaginar que esse daqui é o meu código em Python que conecta ao banco de dados. Estou usando aqui o SQLite 3 e eu estou executando direto HTML, né? Primeiro eu crio uma tabela, essa tabela não existe, depois eu peço aqui o nome e o e-mail, na verdade isso aqui não precisa porque isso aqui está vindo do nosso front-end. E só para título de demonstrar, vamos imaginar o que aconteceria com isso daqui. Vou imaginar que ao invés de e-mail, etc., esse values aqui, o que vai entrar aqui é isso. A gente tem esse segundo valor como sendo esse, e aqui com sorte, né, dependendo de como tiver escrito o SQL, esse, como é que chama isso? Aspas simples. E esse ponto e vírgula vão encerrar o comando anterior, e o próximo comando a ser executado vai ser o drop table users. Então, com a SQL Injection, eu teoricamente poderia dropar minha tabela inteira de usuários se eu só executar isso daqui sem nenhum check. Uma das maneiras que a gente pode resolver isso é usando uma ORM, uma ORM, como SQL Alchemy, por exemplo, que vai fazer com que a gente defina aqui o nosso banco de dados como um objeto, como uma classe em Python. E aí, ao invés de escrever SQL na mão, a gente está fazendo aqui session.add_new_user. E esse daqui é o código, né? Esse add e esse commit são os códigos que estão adicionando o nosso novo usuário ao banco de dados. Com isso daqui, eu não preciso lidar com absolutamente nada de SQL. Mas isso daqui tem 3 probleminhas e eles fazem a ORM ser uma decisão de tecnologia um pouco controversa. Existe, bom, primeiro o problema de que, além de ter que entender como é que a SQL funciona, você agora tem que entender como é que o SQL Alchemy funciona, e todo mundo reclama de ORM o tempo inteiro. Parece que nenhuma ORM é decente e todas elas são muito convolutas para entender, e muita gente acha mais fácil só escrever SQL. O segundo problema é que user aqui está representado como objeto, mas não é um objeto. É uma tabela, e esse é o famoso problema de impedance mismatch, em que a gente está querendo representar uma tabela no banco de dados, pegar essa tabela, essas várias tabelas com relações entre elas, e transformar isso num objeto. A impedância dessas duas formas de representação é diferente. Isso pode causar problemas de performance e de certa complexidade. Imagina que você tem um SQL mais ou menos assim. Você tem as ordens, você tem os customers, você tem order lines, você tem credit cards. E isso tudo está representado em diferentes linhas, de diferentes tabelas. Quando eu vou transformar isso daqui para um objeto, aqui está o nosso objeto e aqui estão as nossas tabelas, são representações radicalmente diferentes. Então existe uma série de problemas quando eu tento tanto imputar os dados daqui para cá, quanto quando eu for carregar esses dados daqui para cá. Vai existir um certo hit na performance e existe uma certa complexidade adicional da gente saber o que exatamente que a gente está puxando. O terceiro problema de ORMs, né, é que SQL Alchemy vem e vai e sofre updates e você vai ter que ficar carregando e administrando essa dependência sempre e todo mundo que entrar no seu time vai ter que aprender ORM e etc. Quando SQL é muito mais eterno. Se você escrevia SQL 20, 30 anos atrás, você provavelmente consegue ler código de SQL hoje. Se você aprender um monte de SQL Alchemy hoje, daqui 30 anos provavelmente todo esse conhecimento vai ser irrelevante. Então vamos olhar a nossa segunda solução para SQL Injection. A segunda maneira é você pode usar um Query Builder um pouquinho menor, um pouquinho mais simples. Então aqui a gente tem um exemplo usando o Peewee. Eu ainda vou precisar definir o meu usuário aqui, o modelo do meu usuário, mas eu vou ter algo um pouquinho mais próximo, que é o meu name, eu vou sanitizar o input, o meu e-mail eu vou sanitizar o input também, e aqui eu vou ter um user.create. É um pouquinho menos abstraído, um pouquinho mais simplificado do que a SQL Alchemy, só que seria algo entre uma ORM e um Query Builder meio puro, assim. Ou então você tem a terceira opção, que é só sanitizar os inputs. Aqui, a gente voltou para o nosso código usando SQL, usando o SQLite 3, a gente importou uma library chamada Bleach, porque a gente não quer fazer a implementação da sanitização por conta própria. E a gente vai usar aqui um bleach.cleanName, bleach.cleanEmail, e depois a gente vai jogar isso aqui de volta na nossa insert query, né? A gente vai inserir o nome e o e-mail aqui, e isso daqui vai permitir que a gente não tenha
não sofra com SQL Injection. As pessoas às vezes fazem SQL Injection parecer um bicho de 7 cabeças, um problema muito grande que você precisa de uma ORM para resolver, só que na realidade SQL Injection já foi resolvido faz pelo menos uns 40 anos, talvez mais. É extremamente simples, se você não quiser uma ORM, você não precisa de uma ORM, embora a discussão de se vale a pena ou não ter uma ORM fica para outro dia, porque é uma discussão muito mais complexa do que isso.